Hoje eu vou resolver uma bateria de questões de informática para os cargos de ACS e também de ACE. Esse vídeo aqui é a parte 3 de resoluções de questões de informática. Se você quiser já a parte 4, deixa aí nos comentários. Quero parte 4 e sem enrolação, indo direto ao ponto, vamos para as questões. Questão da banca objetiva concursos, olha só o que diz essa questão. Software pode ser definido como os programas que comandam o funcionamento de um computador. Com base nisso, assinalar a alternativa em que ambos são exemplos de software. Então a questão ela quer um exemplo de software. Eu já falei para vocês em outros vídeos o que é um software e aqui a gente vai analisar essas alternativas. A letra A diz o seguinte: planilha eletrônica e placa de vídeo. A alternativa está incorreta, visto que eu já falei para vocês que placa de vídeo, por exemplo, é um exemplo de hardware, tá? Ou seja, um exemplo de um dispositivo físico do computador. Uma placa de vídeo, uma memória RAM, um HD, um SSD são exemplos de hardware, tá bom? Então a alternativa está incorreta. A letra B diz: placa-mãe e memória RAM também são exemplos de hardware. Letra C, teclado e editor de texto. Teclado é uma opção ali de dispositivo de entrada de um computador, então você utiliza ali para transmitir informações de texto, seja letras, não é isso, para o computador. Então essa também está incorreta. A letra D diz sistema operacional e planilha eletrônica. Então ambos são exemplos de software, tanto o sistema operacional, e aqui eu dou como exemplo o sistema Windows e também o sistema Linux, que é um software que é aberto, né, que tem ali a sua tem seu código-fonte aberto, e também a planilha eletrônica, eu dou exemplo aqui do Excel ou também do Calc, que faz parte do pacote do LibreOffice. Então, de todas essas alternativas, a alternativa correta que pede a questão é a alternativa D, sistema operacional e placa e planilha eletrônica são exemplos de softwares. Próxima questão também da banca objetiva concursos diz o seguinte: em relação à saída HDMI de um computador, ilustrada na imagem abaixo, pode-se afirmar que transmite. E aqui nós temos as opções: apenas áudio, vídeo, áudio e vídeo ou somente energia elétrica. E essa imagem aqui ela representa uma saída HDMI. Pessoal, o HDMI é como se fosse um caminho ali, né, que vai transmitir imagens, seja de algum dispositivo para alguma tela, né? Então a gente está falando aqui, por exemplo, um caminho de transmissão de imagem de um CPU para um monitor, ou então, sei lá, de um videogame para a sua TV. Então uma saída HDMI ela tem uma função de transmitir não somente a imagem, mas também o áudio. Então a alternativa correta aqui é a letra C. No passado se utilizava um cabo de imagem azul, né, que você enroscava dos dois lados, e um outro cabo apenas para o áudio, quando você, por exemplo, ia utilizar um data show. Hoje os modelos mais atuais eles utilizam a saída HDMI. Então a alternativa correta, repetindo, letra C, áudio e vídeo. Próxima questão também da banca objetiva concursos, lembrando que todas essas questões elas são tiradas de provas de ACS e também de ACE no quesito informática. Então existem diferenças? Não. Ambas as questões, ambos os cargos, eles vão abordar o mesmo estilo de questão. Então é bom que se você for fazer prova para um desses cargos, que você entenda como as questões elas cobram informática, como que pode cair na sua prova. Isso é muito importante. Quantas questões, quantas alternativas cada questão tem, qual que é o estilo, se ela pergunta sobre alternativas corretas ou incorretas. São dicas, são macetes que você pode abstrair para levar para a sua prova, tá bom? Então, continuando aqui. São aparelhos ou placas que recebem ou enviam informações para o computador. São exemplos impressoras, mouses, teclados, etc. O trecho acima se refere a, e aqui nós temos as alternativas: software, criptografia, periféricos e segurança de rede. Pessoal, um periférico ele é um dispositivo que é conectado ao seu computador, tá? Então, um exemplo que eu dou aqui
seria um teclado, um mouse, algo que você conecta para transmitir informações. Isso aqui é um periférico. Logo, é também o gabarito da nossa questão, tá bom? Mas vamos comentar as demais alternativas. Software é um exemplo de aplicações virtuais, ou seja, não físicas, né? Um exemplo é um sistema operacional, o pacote Office, um editor de texto, são exemplos de softwares. O que é a criptografia, pessoal? A criptografia é um tipo de código secreto. Então, se você, por exemplo, vamos dizer que alguém quer falar do seu chefe no trabalho e não quer que ele saiba que estão falando dele. Então, ele pode usar, as pessoas que estão falando podem utilizar um apelido. Isso seria um código que somente essas pessoas elas conhecem, elas sabem decifrar. Existe exemplo de criptografia, por exemplo, nas conversas de WhatsApp e em alguns sistemas justamente para garantir a segurança das informações. Então essa alternativa ela também não está correta. A letra D, que fala sobre segurança de redes, aqui a gente tem diversos exemplos de segurança de redes. A gente fala, por exemplo, de backup, a gente fala, por exemplo, de sistemas antivírus, de defesa contra vírus, contra, enfim, algum tipo de roubo de informações. Todos esses temas, todos esses assuntos, eles têm relação com segurança de redes, portanto, não é o que a nossa questão pede. Logo, o gabarito da nossa questão é a letra C, periféricos. Próxima questão, também da Objetiva Concursos, diz o seguinte: em relação às impressoras Wi-Fi, analisar a sentença abaixo. Para a instalação de uma impressora Wi-Fi é imprescindível uma conexão física por meio de um cabo USB, com equipamento que enviará a impressão. Essa é a parte 1. Parte 2. São impressoras que se conectam ao computador por meio de uma rede sem fio, em vez de utilizar um cabo para essa conexão. A sentença está totalmente correta, correta somente na primeira parte, correta somente na segunda parte ou totalmente incorreta. Pessoal, as impressoras Wi-Fi, elas tendem a se conectar sem a utilização de cabos, tá bom? Existem alguns modelos de impressoras que pedem, que solicitam uma conexão temporária via cabo. Mas, para a regra aqui, a gente vai considerar que as impressoras Wi-Fi, elas não precisam de conexão via cabo. Logo, o gabarito dessa questão é a letra C, pois somente a segunda parte desse texto, dessa sentença que eu li para vocês, ela está correta. É a parte que diz: são impressoras que se conectam ao computador por meio de uma rede sem fio, em vez de utilizar um cabo para essa conexão. Essa é a definição de uma impressora Wi-Fi, ou seja, a partir daí você pode instalar, por exemplo, um aplicativo no seu telefone e imprimir diretamente para sua impressora, sem precisar daquele cabo USB, tá certo? Então, o gabarito dessa questão é a letra C. Se você vai fazer concurso para informática e não sabe por onde começar, eu deixei um material totalmente esquematizado, com questões resolvidas, com teorias de todos os assuntos mais importantes da disciplina. Clica aí, tá aí no link da descrição do vídeo, também no comentário fixado. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Próxima questão da banca CPCOM diz o seguinte: um padrão utilizado nos monitores de computadores é o RGB. Neste padrão, quais são as cores primárias? E aqui você tem ali um conceito sobre qual que é o padrão utilizado, né, nos computadores. O padrão RGB, ele significa Red, Green e também Blue, né? Ou seja, eu não sei pronunciar muito bem o inglês, mas é vermelho, verde e azul. Esse é o padrão RGB. E o que é esse padrão? Nos monitores existem os chamados pixels. Esses pixels, eles são formados por essas cores, né? Então, essas cores com maior ou menor intensidade, elas vão se misturando e formando todas as demais cores que a gente consegue visualizar no monitor, em uma tela. Então, esse é o padrão utilizado normalmente, tá bom? Então, qual que é o gabarito da nossa questão? O gabarito da nossa questão é a letra A, que fala que o padrão RGB
é formado por vermelho, verde e azul, tá bom? Gabarito da questão, letra A. Próxima questão também da Banca Objetiva Concursos, uma questão para o cargo de ACS, diz o seguinte: é o conjunto de programas que gerenciam recursos, processadores, armazenamento, dispositivos de entrada e saída e dados da máquina e seus periféricos. É o sistema que faz comunicação entre o hardware e demais softwares. O trecho se refere ao... E aqui a gente tem uma definição, pessoal, de sistema operacional, tá certo? Ou seja, é o conjunto de programas que gerenciam recursos, processadores e armazenamentos, né? O sistema que faz a comunicação entre o hardware e os demais softwares, né? Você consegue ali, a partir de um sistema operacional como o Windows, por exemplo, utilizar aplicações de ferramentas de texto, ferramentas de edição. Você consegue, por exemplo, acessar a internet através de um navegador, seja ele qual for. Então, essa conexão ela é feita pelo sistema operacional. Não pode ser o endereço IP, tá? Porque o endereço IP é como se fosse um número de telefone, tá? Que cada pessoa tem. Alguns dispositivos têm esse endereço de IP, algumas vezes ele muda. Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu não vou aprofundar esse tema, até porque isso é um vídeo de resoluções de questões. A gente pode falar sobre esses assuntos em uma aula com mais profundidade. Então, olha só, a letra B fala que é um certificado digital. Também não é o certificado digital. O certificado digital é como se fosse um passaporte, um documento de identificação que diz que você é aquele que diz quem é. Ou seja, que você de fato é autêntico, é verdadeiro, né? Então, em alguns casos você pode utilizar, por exemplo, para entrar em determinados sites do governo. Se você vai entrar ali, por exemplo, no site da Receita Federal, né, no portal ECAC, se não me engano, você consegue ali, se tiver um certificado digital, entrar também com o seu certificado. Portanto, não é o gabarito da nossa questão. E a letra C fala Microsoft PowerPoint, que é um software de apresentações, tá bom? E aqui a gente fica aí com o gabarito da questão, letra D, sistema operacional. Próxima questão da Banca FAPESE, uma questão de informática também para o cargo de ACS, diz o seguinte: considere os arquivos selecionados na pasta 1 aberta na janela abaixo. Aí tem aqui a ilustração, identifique as maneiras corretas de copiar os arquivos selecionados para o dispositivo pendrive conectado ao computador. E aqui nós temos as diversas possibilidades de fazer uma cópia desse arquivo. Tente ali imaginar como se fosse um arquivo seu, uma foto de casamento, por exemplo. A primeira afirmativa diz o seguinte: arrastar os arquivos selecionados com o mouse e soltar sobre o ícone pendrive no painel de navegação ao lado esquerdo da janela. Perfeito, né? Se você tiver selecionado os arquivos e arrastar esses arquivos para o dispositivo pendrive, eles serão sim copiados automaticamente. A segunda afirmativa diz o seguinte: arrastar o ícone pendrive do painel de navegação do lado esquerdo da janela e soltar sobre os arquivos selecionados. Aí você está fazendo o movimento inverso. Você está clicando no pendrive e jogando ele para onde os arquivos estão. No caso, poderia ser fotos de casamento, como eu mencionei. Esse modo está equivocado. Você não consegue copiar os arquivos para o pendrive arrastando o pendrive para os arquivos. Então, afirmativa errada. Terceira afirmativa: clicar com o botão direito do mouse em cima dos arquivos selecionados e escolher a opção enviar para pendrive. Perfeito, né? Você consegue clicar ali com o botão direito e enviar para. E aí você consegue escolher o pendrive e copiar esse arquivo para o pendrive. Então, está correta a afirmativa. Quarta afirmativa: clicar com o botão direito do mouse em cima do ícone pendrive do painel de navegação do lado esquerdo da janela e escolher a opção copiar. Aí você não estaria copiando os arquivos para dentro do pendrive, né? Ele está tentando fazer novamente esse movimento inverso. A afirmativa 4 ela está incorreta. Portanto, a alternativa que fala sobre essas sentenças aqui corretas
é a afirmativa letra C, que fala que são corretas as afirmativas 1 e 3, ou seja, a alternativa correta é a letra C. Próxima questão, também da banca FAPESE, diz o seguinte: pelo botão iniciar do Windows 7 é possível acessar o menu abaixo. Aí você pode estar perguntando, professor, o Windows 7 ele não está ultrapassado? Realmente a gente não utiliza com tanta frequência, mas a título de prova, as bancas elas continuam utilizando sistemas que já estão passados. Portanto, uma observação que eu faço, quando o seu edital cobra, por exemplo, o sistema operacional Windows, é bom verificar qual é o sistema que ele está cobrando. Se ele não está mencionando nenhum, tecnicamente ele pode cobrar de você o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, qualquer versão do Windows. Então, fique bem atento. Olha só, assinale a alternativa que indica a opção correta para abrir a janela que dá acesso aos dispositivos de armazenamento conectados em um computador. Então, ele quer saber aonde que eu clico para me ter acesso à área onde aparecem os dispositivos que estão conectados ao computador. Que dispositivos são esses, professor? Um pendrive, um disco rígido, se você quiser colocar um outro SSD, se você, no passado, existia os CDs, você colocava o CD e aparecia também, são exemplos de dispositivos. Aonde que eu encontro esses dispositivos? Eu encontro esses dispositivos clicando na opção computador, porque é lá na opção computador que eu vou encontrar disco C, eu vou encontrar de repente uma outra partição, um disco D, um pendrive, um CD. Deu para entender? Então a alternativa correta dessa questão é a letra A. Se você gostou desse vídeo e quer continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, deixa teus comentários de sugestões para os próximos vídeos. Eu espero que vocês fiquem bem, bons estudos e até a próxima.